Olá, meu amigo, que tal, minha amiga deste canal Nossa Casa de informações judaicas de Israel que não para. Toda segunda, quarta e sexta vamos trazer para você essas informações e já começamos com os campeões de Israel. Israel conhece já o seu campeão nacional de futebol e é o Maccabi Tel Aviv. E a curiosidade é que no Maccabi Tel Aviv, pela primeira vez, um brasileiro judeu é campeão nacional de futebol. Trata-se do título número 23 da história do Maccabi Tel Aviv e o primeiro de Daniel Tenenbaum, carioca que cresceu numa família judaica e que mora sozinho em Israel. Aos 21 anos, resolveu fazer a Aliyah, a imigração para Israel, depois de ter visitado o país como atleta das Maccabidas. Aliás, ganhou medalha de ouro no voleibol na última Maccabiada. Daniel Tenenbaum simplesmente conquistou a todos com seu jeito sério e principalmente muito profissional de jogar. Começou como terceiro goleiro e hoje é titular absoluto da equipe que venceu o título há dias atrás. Daniel Tenenbaum, inclusive, é alguém que chama muito a atenção por ser um rapaz que mora sozinho em Israel. Hoje, aos 24 anos, ele já terminou o exército, onde ele esteve na Força Aérea e até no exército conquistou fãs e muitos amigos. Ele ajuda soldados solitários, como se chama em Israel, aqueles soldados que não têm família, mesmo sendo titular e campeão da equipe de Israel. Daniel Tenenbaum, sem dúvida alguma, marca uma página da história do futebol nacional e, é claro, dos imigrantes brasileiros, conseguindo um título o mais importante como profissional do Maccabi Tel Aviv. Um dos itens mais importantes para qualquer turista em Nova York é simplesmente levar um chaveirinho, uma camiseta ou até mesmo, quem sabe, uma taça com este símbolo aí. Eu amo Nova York. I love New York. Hoje, copiado mundo afora, em qualquer cidade do mundo praticamente, existe aí o coraçãozinho com o nome da cidade. Portanto, este símbolo, esse logotipo é um ícone mundial e simplesmente ajudou a cidade de Nova York a sair de uma crise muito grande, econômica, comercial. O criador? Milton Glaser. Milton Glaser, judeu de origem húngara, que nasceu nos Estados Unidos, filho de um casal muito humilde, salvou Nova York naquela época quando foi criado este logotipo I Love New York. O ponto é que ele ficou tão popular que simplesmente quando houve o atentado às Torres Gêmeas, em 2001, mais uma vez este símbolo apareceu, só que com uma frase a mais. Eu amo Nova York mais do que nunca. Saiu em todos os jornais. Milton Glaser ganhou a Medalha Nacional de Mérito das Artes do próprio presidente Obama, cujo qual ele fez o pôster mais impactante da esperança que os Estados Unidos tinham, Hope, e também ele produziu outros trabalhos maravilhosos, como a capa mais importante de todos os discos de Bob Dylan e outros símbolos, ícones que fizeram de Milton Glaser o homem mais importante do design americano. Aos 91 anos, faleceu Milton Glaser e deixou este legado incrível para a maior cidade do mundo. Há dias atrás, aqui no Nossa Casa, nós falamos da possibilidade e da aprovação de que será construído em Jerusalém um elevador que vai levar os turistas e pessoas com dificuldade de locomoção para a área do Muro das Lamentações. E já há muita polêmica em torno disso. Mas essa semana a polêmica maior é em relação à possibilidade da criação de nada mais do que um bondinho que tenha 3 estações no mínimo em Jerusalém e termine também na cidade antiga. Há um custo de cerca de 280 milhões de reais. Já foi aprovado em primeira instância, como dizem os arquitetos de Jerusalém, que seja construído esse bondinho, mas a polêmica, como é normal em Israel, continua a fazer barulho e nesses próximos dias, arquitetos, guias turísticos e historiadores vão fazer manifestações em frente à casa do primeiro-ministro e na própria cidade antiga, como se fossem personagens da Disney. Isso porque eles dizem que Jerusalém não é uma Disneylândia e não cabe um bondinho desses. Você vê aí na imagem como está desenhado para ser este bondinho e, sem dúvida alguma, vai afetar a imagem da cidade. Os guias turísticos dizem que não cabe porque
ofende a história da cidade. Os historiadores dizem que vai tirar a beleza da cidade, os arquitetos dizem que, sem dúvida alguma, tira qualquer tipo de unicidade, ou seja, de fazer de Jerusalém uma cidade única. A guerra está declarada, o prefeito quer construir, mas a manifestação promete crescer. Jerusalém não é uma Disneylândia. Será que cabe o bondinho na cidade eterna? Era uma vez, na rua Albuquerque Lins, uma casinha. Essa casinha tinha uma placa que sempre me chamou a atenção. Esta casinha tinha essa placa que dizia Beit Sar Shalom, a casa do ministro da paz. E bem pequenininho estava escrito Judeus para Jesus. E aquilo sempre me chamava a atenção. Essa casa ficou lá por 39 anos. Já não existe mais. Hoje eles se transferiram para o Bom Retiro. São os judeus messiânicos. São aqueles que simplesmente conectam o judaísmo à figura de Jesus. Sem discutir religião, em Israel eles conseguiram chegar através de uma televisão chamada Deus TV. E o governo de Israel permitiu a esta entidade evangélica de ter esse canal e que tudo funcionava com uma permissão para que eles fizessem a pregação evangélica. Mais recentemente, essa televisão decidiu ampliar um pouco seus horizontes e criou a Shelanu, uma palavra hebraica dizendo nossa, sempre sob os auspícios, sobre o guarda-chuva da televisão de Deus, God TV. Agora, com o canal Shelanu, em hebraico, a tentativa explícita, clara, direta, de trazer judeus para esta corrente que tenta ligar os judeus a Jesus, foi algo que chamou muito a atenção. E após 3 meses de funcionamento, onde claramente esses pastores tentavam, em hebraico, convencer judeus a entrarem na corrente messiânica, veio a decisão simplesmente clara. Não há mais permissão para essa televisão funcionar e em breve simplesmente também será tirada do ar a parte evangélica, ou seja, nem a Shelanu, a nossa televisão, como eles dizem, nem o canal evangélico poderão funcionar por muito tempo em Israel. Em Israel, as ambulâncias são muito modernas. Muitas famílias, cidades co-irmãs e até países fazem doações de unidades de terapia intensiva e todo tipo de ambulância moderníssima. Existem as brancas, as amarelas e até as mini ambulâncias para a chegada mais rápida. Agora estão sendo colocados em ação também drones, que chegam rapidamente com defibriladores ou outros utensílios. Em resumo, Israel com ambulâncias tem uma história bastante moderna e isso ajuda muito a sua população. Mas e a população dos animais? Israel já tem, há algumas semanas, a primeira ambulância para animais do país e, ao que nos consta, a única do mundo. Completamente aparelhada, ela vem fazendo um grande sucesso, salvando dezenas de animais. Agora, uma nova campanha para doações está sendo feita para que haja uma outra ambulância no sul de Israel, localizada na cidade de Ashkelon. Buscam-se cerca de R$250 mil para ter uma unidade mais nova e salvar mais e mais animais. Ou seja, através da entidade Deixe os Animais Viverem, Israel vai chamando atenção também pelo carinho para com os bichinhos, os animais que também precisam de ajuda nesse país tão intenso. Ambulância para animais, só em Israel. E para você, amigo e amiga da nossa casa, um abraço gigante e até a próxima.